E o Por Cima da Zebra está de volta. Hoje vamos falar um pouco sobre o Grande Prêmio do Brasil de MotoGP. Estiveram lá o Ávalos, meu amigo Ávalos, o Vinícius Terella, que foi fiscal de pista, e seja bem-vindo, meu amigo Jacaré. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, hoje eu tô com a minha camisa oficial aqui de Superman, porque semana passada o Rafa tava com a minha camisa. Com a minha camisa, não, ele tava com a camisa pegando minha identidade secreta aí de Superman. Então, hoje eu vim bater carteira para garantir. E curte nosso vídeo aí, e curte nosso bate-papo, manda para o amigo, para o inimigo, manda para aquela tia chata, manda para o tio legalzão, manda para todo mundo. E a gente tá com uma presença ilustre hoje aí, além do Ávalos, o nosso grande bocó, o Vinícius Terella, que está aí também, e vamos falar um pouco da aventura que foi a ida até Goiânia, né? Assistir o Grande Prêmio de MotoGP Brasil, que foi muito legal, né, cara? A aventura é muito doida, né? A ida, a volta, tudo mais, né? Rapaziada, tipo, mais louco que tudo, né? Cara, e ainda eles Vai têm que lá. contar aí 12 horas de viagem São Paulo-Goiânia, Não, né? se for contar as 12 Acho que um horas, pouquinho mais, viu? vai dar uns 4 podcasts para contar as aventuras dele Ah, lá. vai. Tem Mas coisa que a gente não pode comentar. O que ficou na hoje em dia, estrada, as fica o que aventuras rolou na estrada, ficou na estrada. hoje em dia aventuras coloridas aí do arco-íris não precisa de falar. E hoje o pessoal não liga mais, não tem mais esse problema, né? Então você não precisa falar essa Tranquilo, só parte, alegria. tá bom? Só alegria. Vamos lá, Ávalos, Bom, fala aí. boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite aí, né? Espero que todos estejam bem, todos vivos aí, todo mundo que teve, né, que participou da epopeia de ir até Goiânia. Eu sei que muita gente, nós encontramos muitos amigos lá, nós somos uma caravana grande daqui de São Paulo, muitos amigos. Foi um momento muito bacana, assim, né? Nós conseguimos de novo a união das torcidas, então as três torcidas maiores do G, né? A placa do 100, a P7 e a Pisa Fundo, né? Se juntaram e nós fizemos uma camiseta única, né? Alusiva ao Diogo Moreira e nos encontramos lá, né? Cada um do seu jeito, alguns de carro, outros de moto, avião, ônibus, famílias inteiras aí, pessoal de todo lugar do Brasil, né? O pessoal de Mirandópolis, o Terella aí foi o primeiro a entrar no domingo. Então foi muito bacana, foi inesquecível, foi uma epopeia. Nós passamos, a gente vai falar aí de, dos detalhes, mas assim, o resultado final foi muito divertido, foi muito legal e valeu a pena. E já contando os minutos para voltar ano que vem. Obrigado. Agora deixo aí com o nosso ilustre Vinícius Terella aí, né, que é mais uma vez o Marshall, e ele participou lá do MotoGP. Né, Vinícius? Conta um pouco para a gente aí como foi. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez aqui presente, que honra. Cara, é isso mesmo, fui Marshall, só que dessa vez eu fui bandeirinha eletrônico. Eu era o cara que controlava o painel da bandeira. Cheguei lá na quarta noite para retirar meu material na quinta e sexta-feira já começar os trabalhos. Foi basicamente essa rotina. Bom, e hoje estamos recebendo também o piloto Maurício Máscara. Seja bem-vindo. Salve, rapaziada. É isso aí. É isso aí, Máscara. Obrigado por ter vindo aí, né? Eu sei que sua correria aí. Estava em Goiânia até ontem, né? Saí de lá ontem, 10 da noite, de carro para Lagoa Santa, aqui, região metropolitana de Belo Horizonte. Cheguei aqui, era 5h30, 6 horas da manhã. Bom, Legal, então vamos lá, Vinícius. Vamos falar um pouquinho dos bastidores de dentro da pista lá, o que aconteceu, o que ocorreu, as motos que escaparam, tudo que rolou dentro da pista. Bom, vamos lá. Começamos na sexta-feira com aquele... Teve um pré-temporal assim em Goiânia antes de todas as atividades, acabou enchendo um pouco a pista no setor da retoposta, que foi o motivo do atraso das atividades de pista. Tanto que eu fiquei com o pé encharcado, foi um perrengue na sexta por causa da chuva, depois do sol. Mas, cara, a sensação de você estar no controle ali de uma bandeirinha, a responsabilidade que você tem, é um negócio diferente, porque você sabe que tem toda a direção de prova internacional da FIM olhando para você. Tá aí o Michel também, que ele fez exatamente o mesmo serviço que eu, já é até mais tempo. Foi muito legal participar
como bandeirinha. As quedas eram simples na MotoGP. Recebemos um kit, como tá aí na imagem, kit bonitinho. Vinha 3 camisas, a mochilinha, boné. A recepção da MotoGP para nós Marshalls foi muito boa. Nós tínhamos um container com ar-condicionado, energia elétrica do nosso lado para se proteger de sol, de chuva. Tínhamos uma tenda para fazer sombra. Nesse quesito, a organização foi muito feliz com a gente. Trataram a gente super bem. Nos eventos esportivos, a mesma coisa, só que era mais sério. Era basicamente, caiu, ó, central, queda aqui, eu já tinha que entrar com uma bandeira amarela, eu não tinha nem que esperar a ordem da direção de prova, eu mesmo que comandava essa situação. Na corrida tivemos 2 quedas ali no meu setor, que foi o Binder da KTM e o Banhaia da Ducati. Foram as 2 situações que a moto veio, cara, ela veio reto pra gente, jogando brita em mim, nos médicos, no resgate. Essa moto do Banhaia voou brita em mim, na médica. Mas deu tudo certo, graças a Deus. Foi uma experiência que dá para levar para frente. E se Deus quiser, né, voltar aí ano que vem de novo nesse mesmo setor para dar mais umas bandeirinhas aí. Poxa, muito legal. E infelizmente tivemos alguns problemas, né, na infraestrutura. A chuva atrapalhou bastante, né? Dizem que o problema no asfalto foi causado por conta das chuvas que ocorreram, né? A degradação do asfalto, ela deu um problema tão sério, né? Que diminuiu a quantidade de voltas, né? Era para ser 31, caiu para 23. Eles anunciaram um pouquinho antes lá da corrida. Eu não sei, ô Vinícius, vocês foram avisados antes ou chegou na hora, falou que ia ter quantidade menor de voltas? Cara, para falar a verdade, eu só fiquei sabendo na última volta. Eu fiquei sabendo, porque no rádio não me passaram nada. Não sei se para o pessoal do resgate ou do pessoal dos médicos passaram. Eu acredito que passaram. Mas para mim eu só percebi no final da corrida. Só me avisaram no final da corrida. E sobre o asfalto, foi isso mesmo. As fortes chuvas na região, o preparo rápido da pista fez com que o asfalto não curasse de um jeito bom e aconteceu isso de algumas pedras voarem. É uma observação, né, sobre o asfalto, né? O asfalto ele é um revestimento que foi feito para a região não tropical. A região tropical esquenta e ele fica mole, né? E nesse caso ele não tinha curado ainda. Já aconteceu isso na Fórmula 1 também, em algumas pistas, né? O asfalto tá muito recente e nesse caso teve chuva. Teve um episódio no Canadá. No Canadá teve. Ali no hairpin, no Canadá. Mas eu queria fazer uma observação também nesse evento teste que teve as semanas anteriores, 1 ou 2 semanas, até fui convidado para ir, mas estava com compromissos pessoais, não deu para ir. E teve chuva e teve sol. Só que o final de semana do MotoGP teve sol extremo e chuva extrema. Então, assim, é uma cena atípica nessa época. Eu já corri aí em todos os cenários, chuva, calor e tal. E até para os técnicos da questão do asfalto aí. Pô, que a gente estava lá, 40 graus, do nada vai para 20, muita água. Então, assim, a troca de temperatura até para o asfalto, até para o pneu e tal, e faz total diferença, né? Então, a gente pegou esses 2 cenários extremos demais no final de semana, né? Ô Maurício, você não andou nos eventos testes lá, nada? Não deu certo? Não, eu no evento teste eu não consegui, fui até convidado, até estava conversando com o pessoal que eu conheci de São Paulo, que quem faz o brasileiro é o pessoal que faz o mineiro também, que já foi o Superbike, hoje ele está no MotoGP, que é o Tucano, é o Marcos Vinícius, né? Juntamente com o Donato, e aí é o pessoal do motocross, e lá com o Roberto Boixó, né, que ele é um cara extremamente positivo, o cara que briga por esse evento voltar para o Brasil assim há muitos anos.
E o feedback que a gente teve de amigos pilotos lá foi que o evento, em relação à pista, eu busquei informação de quem já tinha andado comigo lá na pista antiga e falou que assim ficou animal, ficou tecnicamente mais difícil porque antes você tinha o parâmetro, né, você tinha aquilo na cabeça, aqui eu entro aqui, eu saio, e agora ela ficou mais larga, então entrou todo mundo sem parâmetro nenhum, sem informação nenhuma, e aí buscando um traçado ideal. Acredito eu que para o ano que vem, esse tempo ainda baixa de 2 a 3 segundos ainda. Eu acho que sim. Essa pista ficou muito Maurício, técnica para isso. você hoje está andando em que moto? Hoje eu ando de S1000, eu ando de BMW. Uhum. Essa aí foi a minha primeira moto esportiva, é um R6. E aí, daí eu comprei uma CBR, que é essa daí. Essa CBR já foi campeã brasileira. Essa CBR aí, ela foi campeã brasileira há muito tempo atrás. Um rapaz do Espírito Santo fez um curso no Moto School, mas nos Estados Unidos. E ele era o cara que competia muito com o Bruno Corano. Ele ganhava muito do Bruno Corano. Essa moto tinha kit HRC que não vinha, né? Comprava separado para vir. Essa moto, hoje, se fosse em proporção, é uma moto aí de uns 300 mil reais em proporção de preparação, entendeu? E aí eu consegui comprar ela e sair em Brasília. Foi quando eu comecei. O Autódromo Brasília também cogitava, né, de trazer cogitava de trazer esse evento para cá. Muito estruturado, era muito estruturado, e o que prometeram era uma situação que, assim, ia ser próprio para a moto. E a reforma está lá até hoje, tem anos e anos. Isso aí é meu primeiro ano na pista, 2012, isso aí é muito legal. Ô, Máscara, e aproveitando que você começou, né, aí a história, vamos começar aí, bom, primeiro eu queria que, né, que vocês, né, nós queríamos que vocês se apresentassem, né, um pouquinho da sua história, e começasse lá do início, como que você começou, né, com essa, o que te fisgou aí pro lado das motos, como que começou sua primeira corrida, as suas experiências de pista, enfim, né, como que você começou aí na moto velocidade? Então, meu primeiro contato com o esporte foi futebol. Eu cheguei a profissionalizar, fui jogador de futebol, mas sempre tive essa paixão por moto. Não tinha condição, mas sempre tive essa paixão por moto, né? Então, assim, é, quando tive condição, eu comprei uma Bandit 600, na época não era 650, e aí eu senti a velocidade, eu fiz um passeio e eu acelerei o que deu nessa moto, sem experiência nenhuma, e eu senti aquela sensação que o capacete ia para trás, né? Porque eu não tinha carenagem. Aí foi quando eu melhorei um pouco de condição e fui para a esportiva, que foi a CR6, essa primeira R6. Só que a CR6, assim, ela era muito nova, muito nova. Onde eu ia, eu via proposta de compra e tal. E aí, um dia, me apresentaram a pista. Eu me mudei, eu sou de Volta Redonda, eu me mudei para o Espírito Santo e me apresentaram uma moto de pista. E, cara, eu vou falar para vocês, a moto de pista, a pista hoje, ela é tão prazerosa quanto um passeio eu acho que até mais, chega a ser droga. A pista, você consegue ter uma segurança para executar e aprender. E, por incrível que pareça, a evolução, para quem quer, isso não é dom. Isso aí é para quem quer ouvir, quer treinar, quer fazer um curso, quer fazer um personal. A evolução é muito rápida, é muito rápida. Desse 2012 para o 2014, eu já estava correndo a Copa Kawasaki, que foi o brasileiro de 600. Então, assim, com 2 anos, eu já estava correndo o cenário nacional. Muito legal. O aprendizado é muito grande. Assim, eu acho que o que eu devo falar para quem está assistindo a gente é que tenha uma experiência, quem tem moto, independente da categoria da moto. O curso de pilotagem salva a vida. O curso de pilotagem você anda com muito mais segurança, mesmo com mais velocidade, você vai perceber que você está fazendo com mais velocidade e com praticamente 100% total de controle.
Então, assim, hoje é fundamental para qualquer tipo de motocicleta, quem puder fazer um curso, vai ser, assim, um melhor investimento nessa parte de moto. Bacana. E você, no começo, você teve uma galera que te ajudou, patrocínio, teve alguns parceiros aí que estavam do seu lado, ou foi na Infelizmente, raça? cara, foi na raça. Infelizmente, no Brasil, eu tenho conhecidos que vivem de motocross. O motocross hoje, como eu passei 10 anos morando no Espírito Santo, eu tenho meninos de 12 anos lá ganhando 12, 13 mil reais. Entendeu? Hoje ele vive para isso, com o pai, carrega a família, são meninos simples que viu a oportunidade, podendo virar um piloto Honda, um Kawasaki ou até um multimarcas aí que apoia e ir embora. Já a moto velocidade, a gente pode contar quem recebe para fazer isso. Acho que é só piloto Honda que recebe para fazer isso. E alguns aí, umas 2 ou 3 equipes que correm um brasileiro maiores. O resto é 100% nosso investimento, ou buscar através de amigos, contatos de empresa e tal, para apoio. É bem complicado. É inscrição com um, pneu com outro, amigos do nosso grupo de moto mesmo. Vamos fazer um rateio para conseguir ajudar na despesa da viagem. Enfim, já rolou muito isso. Vender uma camisa, vender boné. Eu cheguei a vender pneu usado meu. Usava o pneu para corrida e vendia para o pessoal fazer track day, andar na rua. Enfim, eu fiz isso no dia, eu fiz isso um negócio. Então, eu acabei vendendo muito pneu e eu não segui com esse, que eu fui para o outro lado, mas enfim, isso eu tinha na cabeça que era só para cobrir meu custo. A gente falar hoje aí de participar de uma etapa do brasileiro, assim, economizando, não tem como gastar menos de 15 mil reais numa etapa, não tem como. Isso economizando, assim, para andar como deveria, uns 20 mil reais. Par de pneu é muito caro. E quem anda na Pro acaba com o pneu em 2, 3 treinos. Eu tô falando dia, não. Em 2, 3 treinos, pneu zero. Eu me meti a correr de motocross uns anos atrás, 20 anos atrás, né? E na época era as motos 2 tempos e tal. E eu peguei uma CR 250, né? Era um monstro aquela moto, né? Monstro. No manual dela estava escrito que o motor era para 7 horas. E eu andei uns 2 anos com ela com o mesmo motor, né? Que eu não tinha dinheiro para ficar trocando de motor. E eu ficava assim, um monte de etapa com o mesmo pneu, com tudo que era para motocross. Mas era ridículo o que a moto conseguia andar, porque tinha cara que realmente, uma corrida sim, uma corrida não, o cara estava trocando de motor, trocando de pneu, todo corrida com pneu novo. Eu ainda belisquei um pódiozinho ou outro ali, mas, meu, era impossível você acompanhar a rapaziada, porque assim, o custo é muito alto. Brasil, né? Brasil, viver de esporte no Brasil não é para qualquer um, Ainda não. mais esporte a motor, né? Esporte a É, motor ainda. o Brasil, assim, é futebol e depois vem o resto, né? E daí o esporte com motor uma coisa, assim, extremamente cara, difícil demais, perigosa, e um monte de gente acha que não é esporte. Eu faço wheelie, né? Hoje eu não faço mais nada, eu dou uma volta de moto só. Eu tenho hoje eu tenho uma MT-09, dou umas voltinhas aí para um macacão, dou uma volta com o quarteirão só. Mas eu andava de moto, o pessoal fala, mas isso não é esporte, eu é louco. Só que você fica assim, 15 minutos andando de moto, você destruído, parecia que tinha feito uma academia, né? E o Exatamente. pessoal fala, louco, você tá só andando de moto, não foi nada. Né? Você faz um final de semana andando, fazendo um track day, alguma coisa aí, e chega depois na segunda-feira, você tá doendo, o corpo inteiro doendo, parece que apanhou na rua, né? E eu vou falar para você chega nesse strike day, quem gosta de fazer, a galera que não tem preparação, é uma coisa que eles sempre têm. É pré-treino para começar e durante Dorflex, algum relaxante desse com anti-inflamatório, os caras tomam durante o dia. Tipo assim, você toma um trem para acelerar e depois toma um remédio para aguentar. Então é bem complicado. No É bem kart é bem assim também, viu? No Então, kart, a mas gente vai sabe pegar umas caroninha, bobeiras? essas milhas, a gente Sabe, faz isso também. Haja tanto relax. o kart Ela tendo relax. o kart no final você tá. Toda vez que eu ando de kart, eu termino vomitando, passando mal.
E o pessoal, nossa, mas foi de boa. Eu falei, eu andei insano no negócio. E o pessoal tá andando lá, parece que é uma velha andando, né? O cara assim, fazendo uma curva assim. Né? Aí eu andando, geralmente, Jacarena. e geralmente isso é um misto, né? O desgaste físico aumenta muito quando você tá com adrenalina. A gente falar de Goiânia, eu já corri em Goiânia com temperatura ambiente de 43. A moto, até a reportagem que eu mandei para a galera de vocês do podcast, esse dia estava muito quente. Essa moto quase que não largou, ela estava entrando em modo de emergência, porque já estava em 120 graus. E se ela morre ali, eu ia ter que esperar esfriar para sair, aí não tinha corrida mais. Então, essa questão do vômito que você falou aí, já corri Superbike lá, onde a pessoa acabou fazendo vômito dentro do capacete, porque estava muito quente. Uma coisa interessante para quem anda de moto, que é muito diferente de quem é de piloto, para quem só anda, é o contra-esterço, né? É um negócio tão legal. Para quem nunca andou de moto, não sabe disso. Quem nunca andou mais forte um pouco, né? Você vai entrar na curva, você tem que virar ao contrário. Você pega e vira ao contrário que ela deita. Você tá deitado, se você virar para dentro, ela volta, dá um coice até para voltar. E quem não sabe disso, tem um amigo que disse, vou para Campos do Jordão. Quando o cara voltar, ele fala, cara, não dá para andar. O cara acelera e a moto ele tem que frear para fazer a curva, porque a moto não deita, né? O cara fica puxando a moto. E daí depois pega, o cara tá destruído. Daí, quem sabe fazer o contra-esterço, que na verdade é um negócio super simples, né? Se for pensar. Isso faz até numa bicicleta para fazer um teste. Pode fazer numa bicicleta que você vai ver. Em qualquer coisa. Eu faço bem o contra-esterço, né? Eu brinco, eu faço curva com o dedo, assim, eu empurro com o dedo, assim, ela faz a curva, né? Mas quem sabe fazer o contra-esterço, a moto deita sozinha e vem, pega a pedaleira pro chão e volta, você puxa ela de volta a hora que você quiser. E vamos falar que isso ao extremo, 20 voltas, 15 voltas, o tanto de força que você está economizando. Nossa, então, com a simples técnica de pilotagem, e você está se poupando. Não, e uma coisa interessante, tem gente que pensa que você tem que deitar. O piloto deita bastante, a moto deita, o quanto menos ela deitar é melhor. Porque para você poder deixar ela com o centro de gravidade mais para um lugar adequado, né? E tem gente que você pega uma pessoa que é muito leiga, andando de moto, o cara acaba que ele começa, faz aquela tipo motocross, né? Que o cara puxa a moto para dentro da curva e não curvou nada, e já tá pegando o final do pneu, meio que pegando no beiço do pneu para querer escapar. Então tem amanhã, se você jogou para dentro, fez o contra-esterço direitinho, você economiza economiza força, que no final você não aguenta mais nada, fica puxando a moto, e é um diferencial ferrado, né? E quem não sabe disso, quando se conta para alguém, teve amigo assim, que igual esse que estava indo para Campos do Jordão, que voltou desgastado, falei, cara, você fazer o contrário, não dá, eu falei, tá, experimenta. Outro final de semana ele chegou para mim e falou, cara, que negócio louco, cara, a moto vai sozinha. Eu falei, agora você tem que pegar na manha. Uma cultura nossa aqui de conversa de amigos a questão do freio traseiro também. Cara, eu estava vendo até uma apresentação de um rapaz lá do Rio, do pessoal do Rio lá que está fazendo treinamento, o piloto Cauã, estava até com a gente lá também em Goiânia. E chega para ele pessoas falando, porque eu vi na internet, eu fiz o curso com fulano de tal, fala que o freio traseiro não se usa. Cara, o freio traseiro é o leme da moto, ele que não deixa todo o peso ir para a suspensão dianteira, que não suporta. Então, assim, coisa simples que você está falando que vai fazer uma tocada tão mais... pode ser até mais veloz, mas tão mais fluida, né? Então, são detalhes que faz total diferença. Do freio, né? Do freio, o cara tem que se tocar que ele deve frear na reta, para ele não frear curvando e querer escapar a moto. Exatamente. Com a ABS, hoje em dia, até que dá umas consertadas motos novas aí, né? Com um sistema eletrônico e consegue controlar algumas coisas. Mas frear na reta, e você freia. Uns 70% da frenagem é o dianteiro. E fica 30% na traseira. A minha moto, mesmo que eu tô dando aquela pegada forte, você sente que a traseira tá quicando às vezes. Você vê que a traseira tá leve, tá empurrando, tá todo na frente. Mas você tem que segurar a traseira. Se você não frear nada, a traseira é horrível. E tem um Zé Mané também que quer frear só a traseira, que tem medo de frear a dianteira. Eu falei, aí não é bicicleta, né? Não dá. E nem bicicleta, né? Que você tem que frear, é a dianteira que para. Mas a traseira, se você usar só um, você não nem teria o freio traseiro, né? Você tem que fazer uma dosagem dos dois. Eu gostava muito do motor 2 tempos, né? Mas freio motor 0, né?
Tem motor zero. A minha moto, ela tem bastante freio motor, né? A MT-09. Até uma arrancada meio nervosa também, sabe? Muito torque, né? Muito torque, muito forte. Muito torque, ela tem muito torque. É. Mas é gostoso de andar, cara. Você sai assim, toda curva que você sai, ela sai numa roda, cara. Toda curva, parece uma dois tempos, cara, a MT-09. E ela é sem carenagem, né? Então acima de 230 não dá para andar mais. Assim, fica muito vento na cara, é ruim. Mas até duzentão, assim, ela é gostosa de dar uma acelerada. É legal pra caramba, cara. Não, você pegar uma serra aí com a galera. Tem o que mais tem, né? Tem a galera que sabe pilotar. Aí você pega, vem com a MT e passa os caras de S1000, de ZX10. Cara, é engraçado. É engraçado. Muito. Eu fui andar uma vez com uns amigos e a gente saiu. A gente foi pegar a serrinha aqui que vai sair em Cunha, aqui perto de Ubatuba. Ubatuba. E daí foi dar uma pegadinha na serra. Né? Desce para Paraty. Que vai para Paraty, mas você pega antes, a gente pega em Lagoinha e vai por dentro, uma estradinha sinuosa. Eu dou umas pegadas assim, mas eu tô velho, né, cara? Então não dá para você ficar andando igual doido. Eu faço umas 2, 3 curvas, porque eu gosto de curva, né? E depois eu vou de boa, porque não precisa me matar, né, cara, na estrada aí. Mas só umas pegadinhas de curva. Daí quando a gente chegou, cara, tinha uma galera, tinha um cara que parecia que ele era patrocinado pela BMW, sabe? Cara, roupa da BMW. O macacão dele abria, assim, caía para refrescar, sabe? Falei, puta merda, cara. Eu ainda falei pros caras, o único de chinelo de dedo tô eu, né, velho? Daí, eu de MT, o único que não era carenado era eu. Daí tem um amigo meu aqui, o Ney, aqui de Taubaté, aqui, que Ney anda muito também, cara, e piloto, faz o wheeling, empina qualquer moto, o cara é muito louco. Mas daí, fomos andar, cara. Fomos andar e daí tinha um carinha que tava com uma moto pequena, os caras tirando sarro de mim, falaram, se você não aguentar com ele, aí você fala. Eu falei, eu vou pegar o mais brabo, vou atrás dele, se não der pra égua, eu vou atrás, né, fazer o quê? Cara, eu fui atrás do cara da BMW, cara. Eu falei, eu vou atrás dele, se eu não aguentar. Cara, a primeira curva, o cara me junta na curva, cara. Mas juntou tão. Eu falei, cara, quase que chumbei na traseira dele, sabe? Eu falei, meu Deus, saí por fora para não bater, desviei dele. Eu fui escalando o pelotão, e daí tinha dois amigos de R1, e os caras eram bons, né? Não dava para acompanhar. Eu andei um pouco atrás deles, tal, e os caras chinelando, e enquanto tinha muita curva, eu conseguia andar meio que junto. A hora que teve as primeiras retas, R1, sumiram na frente. Vai embora. Daí, os dois que eram bons sumiram, os outros ruins ficaram para trás, e eu fiquei sozinho. Eu falei, não tem ninguém para brincar. Eu falei, tá bom, fui embora. Daí, na hora que os caras pararam do lado de lá para chegar em Cunha já, né, que é a serrinha que vai em Paraty, os dois pararam, eles estavam descendo da moto, tirando o capacete, eu cheguei, parei. Daí os caras, não deu para égua, eu falei, parei para mijar, né, velho? Parei para mijar, e daí eu vi que você estava devagar, eu falei, dá para alcançar. Mas mentira, tava andando igual pra tentar alcançar ele. E daí os caras demoraram para chegar lá, né? Daí nós saímos, pegamos daí uma estrada mais reta, né? Cara, eu saí assim, eu tava no 230 com a MT, assim, pá, que eu fui o primeiro que saí, né? Eu dando um cacete. Daqui a pouco passou as motos, mas era reta, cara. Porque as motos andam muito, né, cara? A minha moto limita ali uns 240, 245, ela chegou no limite dela. Mas a moto dos caras dá mais de 300, né, cara? Então é um negócio absurdo, cara. Absurdo. Assim, é insano a diferença da minha moto para a moto dos caras. Mas mas esse é o cenário. Se você vê, o cara chega, compra tudo BMW e tal. Cara, de cara, assim, não é julgamento, mas o cara compra primeiro equipamento de primeira, moto de primeira, mas o cara nunca fez um curso, nunca entrou. Nunca andou, né, cara? E aí, esses acidentes, cara, infelizmente, acontece com as pessoas assim. Igual você vem com consciência, dando tudo na sua moto, porque você tem uma consciência de pilotagem. E o cara passou na primeira curva, juntando que nem um louco, o que deu, assim, o anjo da guarda segurando ali, porque, assim, mais uma hora o anjo vai falar, agora não consegui, que é igual você falou, muito rápido. Não, e teve um camarada, cara, a gente tava uma vez na roda de amigo, conversando e tal, eu não lembro que ano que era, sei lá, 2015, lá, que ano que era, mas o cara tinha um CBR 1000, e comprou, ele tinha uma 0, né, do ano, e comprou do outro ano. Falei, pô, o cara tinha grana pra cacete, tá bom.
Daí o cara pegou e falou, não, cara, comprei porque, olha aqui, eu li no manual, cara, e a moto, cara, a moto ela consegue frear 2 metros a mais do que a outra, e ela acelera antes, ela não sei o que. Eu falei, pô, eu acho que eu não tenho nem sensibilidade para Pra sentir a sentir diferença. isso. Mas Exatamente. o cara tá falando que ele comprou por causa disso, né? Justificando porque ele tinha trocado a moto. Eu falei, tá bom. Tô eu indo para Campos do Jordão um dia, no sabadão, encontrei com esse camarada na pista, né? Vamos dar uma pegadinha. Cara, eu não sei os 2 segundos dele, porque ele ficou tão para trás que eu não via mais ele. Eu falei, ué, cadê? Ele tinha nada, ele comprou aqui porque tinha dinheiro, mas deu essa desculpa que estava no manual da moto, eu acho, né? Falando da Entendeu? diferença de um ano para o outro. Ô, Jaca, agora vamos voltar um pouco, falar da MotoGP, da corrida, cara, e pegar uma informação com o Vinícius, cara. Porque no sábado teve aquele evento lá que abriu um pequeno buraco ali no início da reta dos boxes. Cara, mas aqui vamos ressaltar o trabalho que foi feito para recuperar. E o tempo recorde que conseguiram recuperar a pista, né? Porque em 2 horas conseguiram restabelecer para conseguir fazer até a sprint no sábado. Cara, então é isso mesmo. Sábado abriu aquele buraco. E eu também acho que foi um trabalho bom, porque parando para olhar, a corrida sprint começou 3h30, certo? Então, 3h30 ou 4 horas. Na agenda oficial, só teve 1 hora de atraso. Em uma obra complexa, abriram mais, jogaram cimento dentro. Para mim, foi um trabalho bom da organização para resgatar o evento, porque senão podia ter sido até mesmo cancelado. Eu acho que trabalharam bem. É porque foi, segundo as informações que chegaram, parece que era uma tubulação antiga e foi em virtude das fortes chuvas, né? Que ocorreram durante a semana, até mesmo acho que na sexta-feira, você comentou que também teve uma chuva forte, acho que na quinta ou na quarta também choveu forte lá em Goiânia. E o trabalho foi muito bem feito. Deu para ver, eu vi pela TV, óbvio, mas deu para ver. Eles fizeram um trabalho, colocaram pedra, caminhão com concreto, e foi muito rápido o trabalho. E foi o que você falou, salvo engano, estava previsto a sprint para as 3 horas, e ela começou às 4, né? Acho que 4h15, Isso. alguma coisa assim. Então foi um trabalho muito bom. E É, eles. e ali é o seguinte, não era o traçado deles também. Ali o que poderia acontecer realmente era acontecer alguém tá com um problema na moto e entrar por ali e cair naquele buraco. Ó, graças a Deus não aconteceu isso, principalmente sendo no Brasil. Mas ali não era o traçado, né, da linha rápida. Então, assim, foi muito bom também de não ser isso, que muita gente cogitou, porque as motos são muito fortes e tal. E não é nada, foi a questão da chuva, realmente. E por isso, tecnicamente, com certeza, os fiscais chegaram lá e falaram: não, aqui não é o traçado, vamos corrigir, que isso é suportável. Parece que até a foto que colocaram aí tem uma pessoa, né, já, até colocando o pé em cima para ver como é que estava. Então, assim, o bom de não ter sido no traçado foi isso, né? E eu tô te perguntando isso, ô Máscara. Bom, você que conhece lá como ninguém e tal, você já andou lá, você já ganhou lá em Goiânia, né? Mas um traçado antigo, e foi de Superbike. Ali foi de Superbike, esse 10 foi até o Campeonato Goiano que o seu Roberto chamou para ir. E aí essa questão ali aquela curva ali, cara, é terceira para quarta, ela é insana aquela curva. O dia que tiver uma etapa do Brasileiro e alguém tiver lá, conseguir ficar da parte da onde ficou a torcida, você consegue ver o chassi da moto balançando assim, ó. Você entra, ela vem chicoteando, você vê o chassi trabalhando, que é a diferença da moto da MT, do nosso amigo aí. A MT já é um chassi mais rígido. E as esportivas, elas conseguem fazer com chassi de alumínio, conseguem fazer essa torção. E assim, é muito forte. A gente não percebe na moto, mas você olhando o treino, você consegue ver. Acontece muito ali, acontece muito em Londrina também. E essa pista, cara, eu tô com muita vontade, de dar uma volta lá agora. Na época que eu corri era uma ZX10 2011, eu tô querendo voltar pelo menos no S1000 aí, 19, 20, que seja, Para andar. pra andar. E antes ela já era segura? Sempre foi seguro. O único ponto ali
vou ressaltar é que o ponto tá aí o Vinícius, né, que é a parte o rapaz que trabalhou lá, Vinícius, o que acontece? Ali era muito grama. Então, a moto caía, não tinha como voltar, porque ela calça na grama e ela vai quebrando tudo, quebra até o quadro. Uma vez eu caí no bico de pato, eu não soltei a moto. Eu machuquei o dedo para quê? Para ela não calçar na grama, que se ela calça na grama, ela vai escotear e vai quebrar, não dá para voltar. Então, assim, o ponto que a gente estava ali nos 100 metros ali, a gente via os pilotos chegando muito forte, errava, e em cima da pintura da área de escape, os caras pendulavam e voltavam acelerando. Ou seja, se a gente parar para pensar né, no que foi visto ali, uma área de escape dessa, já que já que aí, ó, tá bem fora do traçado, ó, tá muito fora do traçado. Esse ponto aqui a gente passa em cima da zebra. Então, assim, acho que os fiscais ponderaram foi essa questão de não estar no traçado. Mas é espetacular o trabalho que fizeram. A gente estava lá na arquibancada e quando viu, ó, a gente achou que não ia acontecer, né? E aí aconteceu. O Vinícius Eu trabalho ressaltou. com obra e já fiz algumas pavimentações, enfim, e são materiais, né? Então, assim, eu mesmo estava falava o tempo todo para o Terelo, o pai do Vinícius, eu falar na arquibancada, você também, Máscara, estava lá com a gente, Uhum, não sei se você uhum. participou dessas conversas, eu falei, olha, eu acho que não vai dar não, onde que vai conseguir uma usina com asfalto quente agora, essas coisas não são tão rápidas, a preparação, né, que tem antes, tem rachão, eles colocaram o concreto, eu falei, acho que não vai dar tempo de cura, enfim, não, mas eles conseguiram, né? E uma coisa, o Máscara, você que estava. Bom, você viveu esse final de semana agora como torcedor, né? Lá com a gente. Foi muito divertido, a gente se deu muita risada. Eu ganhei um apelido, né, de Jorge Aragão. Eu dei muita risada, dei muita risada. Olha lá, o Jorge Aragão dormindo lá primeiro da fila, mas muito, muito bacana. E como foi para você, assim, o que você achou? O Vinícius aí, ele deu, né, ele vai falar ainda mais aí dos bastidores, do que ele viu da preparação, ele passou para a gente aí um pouco também, até no evento teste da organização, que eles se dedicaram, e você como piloto, né, que você conhece lá a temperatura da pista, do asfalto, conhece como piloto lá, conhece tudo, e hoje, esse final de semana, você viveu essa experiência como torcedor ali, passando os perreios com a gente ali, a temperatura estava altíssima, os celulares entrando em modo segurança, né, por Modo de temperatura. segurança. E o que você achou, assim, da infraestrutura, do que fizeram? O que você Eu achou, vou, de uma eu maneira vou geral, falar em assim, relação, vou falar em relação a traçado antigo, fazendo uma comparação. Na curva que a gente estava, que é a curva final da reta, ela manteve a entrada bem parecida, mas aonde o Vinícius estava, que era no final lá naquela curva, ele via. Aumentar o ângulo. A gente fazia aquela curva ali. Eu de 600, quando corri de 600, eu entrava de terceira ali. Eu entrava assim, uma curva com essa largura. Nesse traçado aqui, eu chegava de sexta, reduzia só até terceira, nem segunda. E ali você entrava muito forte. E aí, o que fizeram? Antes de chegar naquela curva que a gente estava avistando, aumentaram o ângulo de uma semicurva, vamos botar assim, uma semicurva ali, a gente fazia reta, porque a gente espalhava na parte onde o Vinícius estava, a gente espalhava lá e aquela curvinha que tinha, a gente passava reta em cima da zebra para chegar e frear de segunda e fazer aquele contorno antes do bico do pato. Então, o que acontece? Esse ponto da questão da segurança foi muito, muito importante, porque já teve vários episódios ali de chegar tão forte e o piloto ter que abortar e passar direto na área de escape. Só que essa área de escape saía na saída do S. E se não se atentasse, se alguém se perdesse no S, já chegou de quase se pegar ali o cara que errou a saída do S e o cara que errou na entrada daquela curva para a direita. Então, assim, eu até apelidava aquela curva da piscina que parece com a curva da piscina de Brasília. Enfim, e ali
eles aumentaram esse ângulo. Eu estava muito ouvido, porque a gente não tinha visão daquela parte que a gente estava. E você via que os caras tiravam a mão. Eles podem não ter freado, mas eles tiravam a mão, que uma moto dessa ia chegar ali muito forte. Então, acho que na questão de segurança aí foi muito bacana. E a entrada do S com a área de escape maior, se eu não me engano, o Black de Londrina teve um acidente muito feio ali, que eu estava até no dia, e foi mexida essa entrada OS. Muitas pessoas que não estão no meio, mas antes de chegar no padrão fim, de conseguir que ia ter essa vistoria, que um possível evento, rolou nos grupos de pilotos perguntando feedbacks, o que, que achava, o que, que podia mudar e tal. Eu acho que tem muito isso, tem muito feedback de piloto hoje que deu certo ali e coisas que um feelingzinho, né, de pista que fez diferença para essa pista. Com certeza a gente pode afirmar que é a pista para moto mais segura do cenário hoje nacional é Goiânia. A área de escape ali, para os padrões Brasil, tá muito bacana. Se acontecer uma fatalidade ali por conta de infraestrutura de pista hoje, é porque era a hora do piloto, porque ali tá hoje, assim, não tem como eu estou dizendo em barreira física, não tem como o piloto se machucar ali. Ali, se uma situação de pista, embolar com outro piloto, ok, ou um mal súbito, como já aconteceu em Goiânia também, é, e outras pistas, ok, mas assim, o piloto caiu porque uma zebra estava maior, estava do que o padrão, ou caiu um buraco, ou qualquer coisa assim, não. O buraco caiu de novo, enfim, não. E hoje a infraestrutura está perfeita, perfeita. Eu cheguei aqui até conversando com a minha esposa, a gente parava a pensar, teve muita crítica que é padrão, vai ser no mundo inteiro assim. Cara, Olimpíada em Paris, que é, né, uma cidade modelo, teve contratempo. Então, assim, pegar, igual o Vinícius falou aí, cara, em uma hora entrar um caminhão bitoneira, sei lá da onde. Com todo respeito, esse caminhão já estava lá com concreto. O asfalto já tinha um laboratório de asfalto ali, não tem como sair, que a gente não estava do lado de uma fábrica de asfalto, não estava do lado de uma fábrica de concreto. Ou seja, pensar até no plano B. E isso é de tirar o chapéu, foi muito rápido, meia dúzia de cerveja que a gente tomou naquele sol lá e a corrida começou e foi um sucesso a corrida. Eu acho que o evento em si foi, para primeiro evento, tem que melhorar? Tem, mas tem muito lado positivo. E comportar, como eu fiquei em Goiânia, eu assisti os documentários, até esportivo, até o pessoal de lá, cara, a cidade em si recebeu muito bem, abraçou o evento e colocaram ali indiretamente 400 mil pessoas a mais. A infraestrutura da cidade, do local, vai mudar. Aquela questão do ônibus foi muito legal. Para o carro fora, vai de ônibus, foi muito legal. Funcionou tanto na entrada quanto na saída. É porque o povo quer sair, quer entrar sempre no primeiro ônibus. Não, cara, era ônibus toda hora, toda hora. Então, assim, tecnicamente falando, da pista, não tenho o que reclamar. A gente está muito bem servido no cenário de pista. Se parar para pensar que as pistas que o Danilo Lewis está correndo nos Estados Unidos lá, estão ficando muito das pistas fica em tenda, não tem box. Lá tem muita arrancada, como tinha Curitiba, muito concreto na reta. É horrível. Como que você regula uma suspensão no concreto? Não tem como. Você regula, aí você perde. A gente, eu não sei se algum de vocês conhece o Danilo Lewis. Ele, desde sempre, desde novo, ele passa todas as retas como motocross, que ele veio do motocross. Por quê? Em pé, carenado, para que a perna ser uma suspensão também, para dar mais aderência no pneu, no chão. Quando eu saí das EX10 e fui para a S1000, tem o pré-balanceamento, que é o pneu, tem uma manchinha vermelha que você põe no bico de encher ele, no piso ali.
E o primeiro rolê que eu dei de S1000, o piso deu meia volta no pneu. A gente está falando de uma moto de rua. Agora imagina para esses caras que estavam lá no final de semana. Então, assim, é muito feelingzinho Eu até comentei, não sei se eu comentei com o pessoal que estava lá com a gente, mas mais com o piloto. Tem um bumpzinho na entrada daquela curva tem um bump perceptível. O Diogo sempre, e só que o Diogo usou de referência. Ele não desviava. Você viu o Quartararo desviando desse para não perder a aderência, e o Diogo usava essa. Chegava no bump e ele desacelerava e já entrava na curva. Usou de referência. Isso aí é o que a gente faz. A gente entra com o que tem. E foi muito bom, muito bom. Tecnicamente, a pista não deixou a desejar. Segurança e ficou muito mais veloz, com mais segurança. Agora eu E vou fazer uma aproveitando que pergunta você para falou do vocês. Diogo. Ah, Ô, perdão. Pode só, falar, só uma Lincoln. coisa, Ávalos. Uma pergunta pra gente que é de arquibancada, tá sempre lá em Interlagos, tem sempre uma boa visão lá do nosso querido setor G. E a visão da pista, pelas imagens da TV, me parecia muito boa. Assim, via grande parte da pista. Essa era a percepção de vocês lá no setor B de Goiânia? Eu acho que é uma característica de Goiânia, né? É uma pista mais plana. Se você parar para comparar ela com outras pistas do Brasil, o Autódromo do Potenza, que é um autódromo de Juiz de Fora, o autódromo é maravilhoso, é um autódromo particular, o dono é um cara super aberto, então, assim, acho que vale a pena conhecer. Ele já é em nível. Muitos pilotos gostam, eu particularmente gosto. Eu gosto de qualquer um, na verdade. Eu ando de moto até no cartódromo, então, para mim, é tranquilo. Mas lá é muito plano, que dá para ter essa visão. Eu acho que o ponto que a gente estava, a gente só perdia a curva zero e essa curva que eu falei que fez. O resto a gente viu, a saída do S, que é a reta oposta. Acho que é a que você falou da piscina lá, né? Que passava no setor É, F ali, a gente não via e não via a curva zero lá atrás, porque também estava muito distante e que, que, tinha os que, blocos na direção. exatamente, o resto a gente via tudo. Assim, pessoa, inclusive esse cara, dono do autódromo, milionário, estava na B, por quê? Por ponto estratégico, para conseguir acompanhar, já conhece a pista, entendeu? Tinha vários amigos pilotos, assim, pessoas com muita condição de estar lá no camarote, mas entendeu que ali era o melhor ponto para assistir. Inclusive, eu acho que se colocasse cobertura e cobrasse mais caro ali, ia ser muito rentável. Que eles não ouçam isso, né? Mas ia Não dá ser muito ideia. rentável. É, Porque é o que a gente passa no G, né, Lincoln? Que a gente Exato. fala assim, o G, e só te reforçando aí, Lincoln, sua pergunta, nós falamos lá, nós que somos do G, que nós estávamos exatamente no mesmo ponto da P7, da Pisa Fundo, do setor G, só que invertido, né, Vinicius? A gente estava exatamente no mesmo ponto. Só que a gente não estava na reta oposta, a gente estava na reta principal, um pouquinho antes da frenagem ali da curva 1. E a gente via exatamente a mesma coisa, a gente só não viu o final. só onde botar esse gancho no que você colocou aí, o sentido de Goiânia. Qual a dificuldade de Goiânia? A maioria das curvas são para a direita, é a curva do acelerador. Então, assim, Goiânia, a gente costuma sair com um braço, a gente fala air pump, né? Eu já abortei corrida lá, saindo de 13º, estando em terceiro, porque eu já não tinha mais sensibilidade para frear. Então, assim, a dificuldade de Goiânia, num calor daquele, é o lado do acelerador. Então, assim, chegar na final daquela reta ali, igual eles estavam chegando, a 340 e tal, 50, enfim, você preocupar em frear, desacelerar, né? Porque o acelerador ele tem uma técnica chamada on-off. Não existe freio motor na pista. Ou você está acelerando, ou você está freando. Isso é uma técnica que chama on-off. Então, enfim, o cara ter que saber dosar a aceleração, frear, enfim. E a gente entra naquela curva ali com a mão no freio, ou passa um pouquinho, ou freia um pouquinho, ali está sempre inclinado. Então, assim, a energia que é colocada nessa parte do braço direito em Goiânia é assim, o Goiânia é muito técnico, Goiânia é diferente. Goiânia decide campeonato. Entendeu? Então, assim, porque se você parar para pensar em Interlagos, Londrina,
Onde você for, é Santa Cruz do Sul, é o mesmo sentido. Aí chega a Goiânia, é para a direita. É muito técnico. Dá muita zebra. Goiânia dá muita zebra. Cara, agora vamos falar um pouquinho, para finalizar, um pouquinho de Fórmula 1. Esse final de semana nós teremos o Grande Prêmio do Japão. Logo mais, já na quinta-feira, 23h30, primeiro treino livre. E já teve uma certa modificação na questão da recarga das baterias para esse final de semana nos treinos. Mas a grande notícia da semana, que pegou no final de semana passado, foi a mudança na chefia da Audi. Saiu o Jonathan Whitley e agora está assumindo o Mattia Binotto, que já era o CEO, ele vai continuar como chefe de equipe da Audi. E diz que o destino do Whitley será a equipe Aston Martin. Foi uma sacanagem, né? Na verdade, se eu vou pensar, ele deve estar indo a peso de ouro lá, porque viram que o Adrian Newey não deu conta de fazer tudo: barba, cabelo, manicure, raspar o pé, depilação. O cara tem que fazer tudo. O cara vai. É igual aquela loira do filme da Fórmula 1 lá, que ela era chefe de equipe, ela que via a parte aerodinâmica, ela que via tudo. Só em filme, né, cara? Então acharam que o Adrian Newey ia ser o supra-sumo para fazer tudo. Então tem que ter um engenheiro de pista que entende de engenharia de pista, que é a estratégia, um monte de coisa que é diferente de um cara que manja de aerodinâmica. Então o Adrian Newey acho que enfiou o pé pelas mãos, mas e agora ele diz que ele vai se dedicar exclusivamente no carro, né? Vai parar com o negócio de ficar tentando com a estratégia. Uma que a Aston Martin, a estratégia não dá nem para ter, né? Porque você vai dar só 20 voltas só, não precisa ter muita estratégia. Mas tem que deixar ele tentando arrumar o carro. Agora, uma coisa interessante também que saiu essa semana aí, que a asa dianteira da Mercedes estava fora, né, de regulamento, que ela estava demorando mais do que 400 milissegundos para desarmar. Mas parece que era uma desarmava na frente e a de trás demorava um pouco mais. Então, Tinha dois estágios, né? 2 estágios. Então, mas daí... Mas hoje, até o Jacaré, só aproveitando, hoje a FIA já analisou isso daí e a Mercedes falou que foi um erro, que não vai se repetir, que foi um erro... E detalhe... vamos falar, um erro de software. E detalhe, toda vez que dava esse problema, que ela demorava um pouco mais, o carro balançava, eles quase perdiam o carro. Então, na verdade, elas estavam tendo uma desvantagem, que é igual a asa Macarena lá da Ferrari, que eles estão tentando usar, porque diz que ela aberta e ela fechada, diz que ela é campeã. Mas a hora de dar a cambota, ela dá um problema que vibra tudo, balança tudo e o carro fica horrível. Então, eles estão querendo dar um jeito nessa intermediária de resolver a parada. Porque se ela demorar um pouco mais, diz que fica horrível. Né? Ela dá um reverso, né? Ela dá um efeito do reverso. Aquela para de planta, né? A hora que ela dá a cambota, essa hora parece que o carro o carro não sabe se vai para cima ou para baixo, quando que ele vai. E então a Ferrari não conseguiu ainda equalizar isso, porque daí pode perder o carro mesmo assim e acaba ficando uma situação pior. Por isso que eles não conseguiram usar ainda, nem na classificação, nada, né? A Macarena. Bom, quem não sabe que a Macarena é aquela cambota que é a asa da Ferrari, que é o contrário. Bom, a gente já tem o nosso bolão, já temos os nossos palpites que foram feitos no outro episódio, mas hoje eu vou perguntar aí por Maurício Master e por Vinícius Terella, quem que vocês acham que leva o Grande Prêmio do Japão nesse final de semana? George Russell. Eu vou de George Russell. Eu acho que tá sem competição por enquanto. O Kimi, beleza, conseguiu vitória na China, mas eu não acredito que ele vai se manter nesse nível pela temporada. Eu vou de Jorjão no GP do Japão. Eu confesso com vocês que eu não acompanho, então assim, eu prefiro nem opinar. Mas que é moto, só corro mesmo moto e acompanho moto, eu não acompanho. Então vamos trocar aqui, já que o seu mundo é o mundo das duas motos, temos o Grande Prêmio de Austin no Texas. Quem leva a MotoGP? Eu acho que o Martin. As Aprilas não tem para elas, né? Elas esse ano que elas vão levar tudo. E eu ainda vou dizer mais, isso vai afetar a cabeça do Marques,
Você vê que ele entrou no evento de Goiânia de um jeito e saiu de outro. E ele é um cara que não consegue perder. Isso aí, até ele entrar no eixo de novo, ele pode perder o campeonato desse ano. Eu E acho até assim, aproveitar o gancho, né, que a gente não poderia deixar, né, de passar esse podcast sem falar, né? O que você achou do Diogo Moreira aí, da estreia lá na Malásia e essa segunda etapa? O que você achou do brasileiro? Cara, se você parar para analisar os pilotos de 3 anos para cá que entraram na MotoGP, você não encontra nenhum com a evolução que ele tá. Eu conheço o Diogo desde chutando garrafa no estacionamento de Interlagos. Então, assim, vai buscar um produto no carro, alguma coisa dele no carro ou de alguém. Não, ele pegava a motinha na época e ia lá que ele queria andar de moto até para buscar as coisas. Então, assim, ele está muito focado, ele treinou final de ano, ele treinou começo de ano como ninguém. Assim, a gente vai ter muito orgulho desse moleque. Esse moleque, ele tá vivendo isso 1000%. E ele é aquele aqui, ó. Ele é um cara frio demais, não tem pressão. A gente viu isso ano passado, esse ano também, aqui perto da gente, você vê, em nenhum momento subiu a cabeça, ele só evoluindo. E a gente que tava ali, o traçado dele é diferente. Cada volta que ele passava, ele vinha tentando fazer. Muitas pessoas falando, tá com a cabeça ruim, que por isso que ele tá errando e tal. E não é, ele tava indo ao limite, ele tá buscando o limite, assim, ele tá muito focado no que ele tá fazendo. Ele entende que é o primeiro ano, que ele não tem que supostamente mostrar o que ele está mostrando, mas andar na frente do Toprak, cara, com pouco tempo que ele tem de moto grande, assim, Bina, né? Então, assim, ele tá. Evolução desse cara, lógico, faz diferença. Amizade com o Mark Marques, com o Alex Marques. Então, assim, faz muita diferença. Ele conseguiu treinar com os caras na terra, conseguiu treinar com os caras naquele flash track, né? Aí, então, assim, cara, esse cara, vocês vão cobrar de mim. E o Diogo, esse cara logo, logo vai ser campeão mundial e a gente vai estar lá junto em Goiânia comemorando uma vitória desse cara. Esse menino vai dar certo, muito certo. Ele é muito focado. Bom, pessoal, a gente está chegando no final. Legal. Gostaria de deixar a palavra aí para o Vinícius, para o Maurício, umas considerações finais de vocês. Bom, minhas considerações finais é sobre, né, o evento de Goiânia, essa experiência que foi fantástica aí, né, a responsabilidade de dar a bandeirinha, ficar de olho na pista, foi sensacional, nunca tinha visto uma corrida de MotoGP, achei muito legal os barulhos das motos, eu achei o barulho da Moto2 melhor que o da MotoGP, e eu fiquei, assim, impressionado com o poder de parada de uma moto. Não faz sentido o cara vir a 350 naquela reta e reduzir para 110 em 150 metros. Foi uma experiência muito bacana só de ver a MotoGP. Realmente tira você da casinha. A nossa desaceleração lá é parecida nas velocidades, só que a gente freia no 250, no 200. Os caras freiam 100 metros depois, numa velocidade de 340. A gente chega ali, em Goiânia, o máximo que eu acho que eu já dei foi uns 293, 290. Tem umas motos no brasileiro aí que chega a quase 300, mas é igual o Vinícius falou, a 340, com 100 metros a desacelerar, e volta a falar, foi quando eu falei, você vê, o Diogo vinha nessa velocidade, passava no banco usando de referência, vocês via que ele vinha balançando, ele entrava buscando o limite, e o Quartararo estava treinando, uma outra observação, ele só treina sozinho, ele só anda sozinho. Eu não sei se está desgostoso na equipe, que sabendo que já vai sair, enfim, esse é um detalhe muito, muito... Foi assim, um final de semana todo relevante. Eu acho que ele está muito insatisfeito. Você vê que o cara está ali, mas não, sem querer está em cima daquela moto. Ele está sem equipamento e a inferioridade da moto do Diogo na corrida, nas duas corridas, você vê que ele é tão piloto de curva que no miolo ele encostava nos caras e na reta ele perdia. É o que o nosso amigo falou da MT-09,
com a CBR do cara e com as BMW. Ele encostava nos caras na serra, na curva, mas na reta os caras aceleravam e iam embora. É o que está acontecendo com o Diogo. Ele não tem moto de reta, mas ele na curva, ele é muito superior. Eu vou falar para você que em curva ali, ele é um P7 a P5. Hoje já, tecnicamente falando, ele já é um P7, P5. Na parte de miolo. Ele é fluido, ele é na mão. A moto, ele tá com o equipamento na mão. Ele só não tem equipamento, mas ele tá com o equipamento na mão. Bom, é isso daí. Então, Legal. gente. Agora, Fala, Jaque. só vou falar uma última coisa aí, mas vou falar agora de um pouquinho de Fórmula 1 aí. Só o que eu acho que seria a saída para a Ferrari para essa corrida. Essa corrida tem aquela primeira parte sinuosa, apesar de ser sinuosa e muito rápida, aquela serpenteada que dá o começo da pista, depois daquela curva para a direita ali, que entra aquela parte sinuosa. É aquele curvão, né? Que é um U praticamente. A Ferrari pulando na frente, que é provavelmente o que ela vai fazer, ela ia ter que, se ela sacrificar um piloto, ela ganha essa corrida. Pulou na frente e segurar as Mercedes e deixar o que conseguiu pular na frente da linha. Aí ela ia conseguir segurar, porque até as 5, 6 primeiras voltas ali, ela está andando de igual para igual com a Mercedes. Então, se ela fizesse uma coisa desse tipo, talvez ela tivesse uma chance nessa pista. Porque se for tentar ir de igual para igual, depois de umas 5, 6 voltas, a Mercedes engole ela e já era. É o que eu acho, né? E, beleza? Gente, então acabamos por hoje aí. Curte, compartilha, manda pro amigão, manda pra tia chata, manda pro tio legalzão, manda pra aquele cara que você detesta, fala assim, puta, sabe, esse podcast é uma porcaria, vou mandar pra aquele cara que eu não gosto. Pá, manda pra ele, que daí, de repente, o cara curte, né? Então, beleza? Curte lá, aperta o sininho lá embaixo, estamos aí. Ô Máscara, valeu o bate-papo, cara. Vamos ver se a gente consegue fazer um outro bate-papo pra gente falar de motoca. Eu gosto pra caramba, eu curto muito. Entendeu? Aí, isso aqui é o de campeão. Puta, cara, legal, hein, cara? Muito legal. É campeão mineiro aqui. Tem mais alguns, né? Mas aí não dá para botar tudo dentro de casa, não. Mas tem mais ali. É isso. Vamos embora, vamos pro próximo. Valeu demais, só agradecer essa galera que eu conheci lá no final de semana. Fui sozinho, sabia que tinha amigos lá e acabei ficando com vocês, né? O sexta, sábado, domingo, interagindo, gostei demais. O pessoal muito família, isso que vocês fazem, essa ideia que vocês tiveram há muito aí, ó. Essas ideias que vocês tiveram é muito legal de fazer amizade e fazer disso virar família, interagindo esposa, filho, é um ambiente maravilhoso. Foi um final de semana que eu me senti acolhido e diversão precisava e foi muito legal. Olha isso aí, ó. Não, essas fotos aí olha, se parar para pensar, eu tô no meio de algumas dessas aí, né? O Chico Bento. Com certeza, você tava. Lá apelidamos de Chico Bento, né? Por conta do chapéu. Cara. Cadê o chapéu? O chapéu tá dentro do carro ainda, nem peguei ainda. Vocês lembram o ano? Vocês lembram o ano que eu levei um chapéu mexicano na Fórmula 1 ou não? Sim, Espera aí que eu vou mostrar ele. Acho que vai dar para pegar aqui. E muito legal que o Máscara, ele não quis sentar. A gente falava para ele assim, e aí, meu, tem um lugar aqui, você tem que... Aí, ó, o chapéu aí. Espera aí que eu vou colocar o chapéu. Aí, o chapéu. Olha lá. Vê se não tem como não chamar de Chico Bento. Chico Bento. Aí ele me aparece no domingo lá com topete, com gel. Eu falei, não, põe o chapéu aí que tá ridículo esse topete. Mas o povo já conhecia. E tem uma foto do MotoGP, na hora que o Diogo tá no palco lá atrás, que aparece eu com o chapéu, só que eu tava com o chapéu na mão, assim, foi muito legal. O chapéu orna muito mais que você, viu, Máscara? Não, mas a próxima você vai com o seu de mexicano, eu vou com o meu de Chico Bento e vambora. É isso aí. Eu uso essa mesma camisa faz mais de 20 anos, a mesma. Eu uso os 3 dias lá, eu vou os 3 dias com a mesma camisa. Mas você ganhou uma nova, né? Mas se fosse em Goiânia, com o calor que tava, você tinha que lavar ela à noite, porque, nossa senhora, tava... Esse ano eu ganhei uma rosa do nosso amigo Bafo de Pipi. Eu ganhei uma camisa nova dele, ele comprou uma rosa para mim. Eu acho que só quem não sofreu em Goiânia foi o Vinícius, com água, tenda e ar-condicionado. Ar-condicionado. De graça. Eu falei com seu pai que eu vou fazer uma ponte de você para trabalhar no
com o Tucano no brasileiro aí, meu filho, aí você vai passar perrengue. Curvia, ele esquenta igual Goiânia, você vai rodar um pouquinho aí. Cascavel, chuva, e vamos Ele é embora. Nossa novo, senhora, tem mas fez que- calor ele é naquela Goiânia. Pelo amor de Deus, velho. Muito quente, muito quente. Bom, É. então a gente Ô, está ô, finalizando Máscara, por aqui. Vai lá, desculpa, Bruno. só para finalizar aqui, ô Máscara, mas é o seguinte, a gente que agradece por você ter, né, cedido aí esse tempo para conversar com a gente, tá? Agradece por ter... Nós também nos sentimos acolhidos lá por vocês, tá? Por todos os goianos de lá, os vizinhos lá da região, como você, de Brasília. Nós nos sentimos muito acolhidos, muito bem recebidos lá. E Trindade aproveitando que também. você falou, Trindade. Um abraço para Trindade, onde recebeu lá Tem o os Miguel. motociclistas. O Miguel é filho de um do pessoal de vocês que pediu para mandar um abraço para ele na hora que estava subindo no ônibus e tal. Então, acho que é Miguel. É o menininho moreninho que tava com a camisa de vocês e tal. Acho que é Miguel, se eu não me lembro. Não é o Vitor, o que estava com o pai que fez aniversário, que nós cantamos parabéns? Então acho que é Eu Vitor. acho que é o Vitor. Acho que é o Vitor. Mandar um abraço pro salve para Vitor, ele, né? que ele pediu demais para mandar e tal. Eu falei, tá aí, tá mandado. É isso aí. Mas então, só para finalizar, já falei isso umas 3 vezes, mas assim, esse é o espírito do nosso grupo, tá? Não vou falar torcida, porque é um grupo de 3 torcidas e o que a gente faz é isso. Nós fazemos amizade. Onde nós vamos, nós fazemos amizade e a família só cresce. E como você falou tudo sem a gente combinar. O intuito da gente é isso. Família. A gente brinca ali, a gente zoa, mas não tem briga. A gente brinca com as pessoas, zoa com as pessoas para acolher, e quando a gente vê, tá todo mundo ali tomando cerveja junto. O Jacaré fala aqui na Fórmula 1, o cara chegou lá, xingou, já toma, quando vê, já tá tomando da cerveja do mesmo copo. E é isso. Foi o que aconteceu lá também, né? O cara queria arrumar confusão, acabou que a gente tirou ele de lá e não atrapalhou o nosso ambiente. Não. Então, assim, é isso. Então, seja bem-vindo à família. Você e a todos que estão assistindo, que estavam lá com a gente, que participaram, ou que não conseguiram chegar por falta de espaço, mas estavam ali na proximidade, viu? A gente acabou ficando num grupo ali de 150 a 200 pessoas, né? Que nós trocamos telefone, todo mundo junto, e os 3 dias junto, e foi muito legal. Então, assim, eu quero estender o convite a todos, né? Todos aí do MotoGP, todos que a gente... os goianos, as pessoas, inclusive você, a participar aqui também do setor G, tá? Na Fórmula 1. Se vierem Vamos sim, eu vou mandar aqui para os meninos de Minas que estavam com a gente ali. Eu quero participar com vocês, sim, com certeza. E é isso aí, tá bom? E muito obrigado aí, obrigado a todos que ficaram Foi um com a gente. prazeraço conhecer vocês e é isso. Bora para cima. Gente, Até a Falou. próxima. Um abraço. tchau.